Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 1, Flamengo 3. O Vasco eliminado na semifinal do Campeonato Carioca para o Flamengo. E hoje eu vou me permitir dividir o meu vídeo em dois momentos. Primeiro aqui vai o torcedor, que é igual você que tá em casa, que fica feliz, que fica triste, que fica frustrado, que soca a parede quando tá puto, igual eu fiz quando acabou o jogo aqui, o caderno, pela frustração do resultado hoje. E depois eu volto pro prumo aqui, pro analista, pro profissional e para quem se compromete a fazer um trabalho sério. Eu tô frustrado hoje pela derrota, não foi porque o Vasco jogou mal não. Chateado por perder o clássico e entender que a gente merecia a vitória hoje. Chateado por, sabe, quando você sente que o doce tá na tua mão, tu é uma criança, e aí o bandido vai e rouba o pirulito da tua boca com a facilidade. Tava na mão da gente a vitória hoje. 1-1, 20 minutos no segundo tempo, o Vasco engoliu o Flamengo. Teve chance com 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 11 minutos, 15 minutos. E o Flamengo vai ter uma oportunidade com 20 minutos, uma falta batida pela Arrascaeta. E ainda assim, o Vasco, depois da parada técnica, continuava rondando a área do Flamengo em cima. Sendo que o decisivo dessa eliminação do Vasco, falando dos jogos contra o Flamengo, o jogo de segunda-feira e o jogo de hoje, é porque o Flamengo tem jogadores decisivos. São jogadores tarimbados e acostumados à decisão. Jogadores grandes, jogadores de grande quilate. E não à toa, o Flamengo tem hoje o melhor elenco da América Latina ao lado do Palmeiras. E ganhou os títulos que ganhou nos últimos anos. O Vasco tinha a bola, rondava a área do Flamengo, fazia um ótimo jogo. O Santos fez algumas boas defesas, mas ainda falta ao Vasco, do meio para frente especificamente, jogadores mais pesados, jogadores decisivos. O Vasco não tem hoje um Hulk, o Vasco não tem hoje um Arrascaeta, o Vasco não tem hoje um Gabigol, jogadores com esse tarimbo que chegam, bem que tô falando, o Gabigol jogou mal esses 2 jogos contra o Vasco, tô falando em linha geral. Falta ao Vasco do meio pra frente, esse cara que você fala assim, o jogo tá difícil, o Peck vai resolver. Hoje o dia não tá legal, o Pedro Raul vai resolver. O negócio tá esquisito, o Jair vai resolver. O Vasco tem bons jogadores, não dá nem pra comparar o time do Vasco de 2023 com a porcaria que era o Vasco nos últimos anos. Hoje dá orgulho de você sentar na cadeira para ver um jogo do Vasco. Eu tô feliz com o que eu tô vendo com o meu time. A minha chateação e a minha frustração hoje aqui, e abro o vídeo dessa forma como um torcedor, é porque eu senti que a vitória estava na minha mão, eu merecia ter ganho o jogo hoje, mas eu não tive capacidade e competência para matar o jogo enquanto eu tive a oportunidade. E jogo desse tamanho, contra um time igual o Flamengo tem do outro lado, se você não matar o jogo, eles vão matar. E foi o que aconteceu de novo. O jogo de ida, um erro do Capasso, virada do Pedro. Uma falta lateral, uma falta boba do Figueiredo, sem necessidade, uma falta batida na área. O Léo Jardim não sai, não faz a base no gol, o Puma Rodrigues marca na marcação e o Flamengo vai lá e faz o gol. E jogar contra time de qualidade e time acostumado à decisão é assim, bonitão. Não matou o jogo, os caras vão matar. E hoje, de novo, o Flamengo começa o jogo tendo mais a bola, um jogo estudado, sem levar assim tão grandes perigos. E de novo, acha um gol num erro, numa bobeira do Vasco. Uma virada de bola. Não lembro agora se foi do Rodrigo quem foi. O Puma domina no peito. A marcação chega. Em vez dele fazer o pivô, ele não consegue. O Ayrton Lucas, salvo engano, rouba a bola dele, arranca. Ele tem a oportunidade de dar uma pancada e matar o jogo. Deixa seguir, o Ayrton Lucas vem trazendo por dentro, o Campasso antecipa, corta e a bola sobra no pé de quem? Do Pedro, outro jogador acostumado a decidir jogo grande. E aí, uma dose de sorte do cacete também, que tem acompanhado o Flamengo contra o Vasco, o Pedro chuta uma bola, a bola desvia no Jair, um chute forte, desvia no meio do caminho e mata o Léo Jardim, 1-0 Flamengo. O Vasco, pouco depois,
acaba empatando o jogo numa bola parada. Até uma parte deficiente do Flamengo são as bolas alçadas à área. Acho que é o Puma que bate escanteio e o Capasso, para se redimir da cagada do jogo anterior, pimba, 1-1. E o primeiro tempo foi assim, foi jogo lá, jogo cá, jogo lá, jogo cá. Poderia ter acabado 2-1 Flamengo, 2-1 Vasco, 3-1 Vasco, 3-1 Flamengo. Quem tivesse mais calibrado e tomando melhor as suas decisões, poderia ter ganho o primeiro tempo e acaba 1-1 num grande jogo. E aqui vai um parênteses, a gente volta para a porcaria do jogo de quinta-feira. O que irrita o torcedor do Vasco nessa semana não é fazer um jogo duro contra o Flamengo e perder por detalhes na segunda e no domingo. É o jogo horroroso de quinta-feira. O Vasco foi irreconhecível. E aqui, a gente sempre falou que o Carioca serviria de laboratório. É nesses momentos que a gente vê que faltam ainda peças ao Vasco. O Vasco tem dificuldade de jogar contra adversários prostrados, adversários que botam o ônibus e a bunda na frente da área e o Vasco furar. Inclusive no segundo tempo, o Flamengo jogou os 20 primeiros minutos como um time pequeno. Fechou a área, dava a bola pro Vasco, o Vasco em cima, ou o goleiro pegava, um jogador do Vasco errava na finalização, algumas roubadas de bola na marcação-pressão, coisa que caracterizava o time do Barbieri no começo do campeonato, que foi se perdendo ao longo do tempo. Teve uma roubada do André em cima do Gerson, teve uma bola roubada do Alex Teixeira, não lembro agora se foi em cima do Rodrigo Caio ou do Davi Luiz, um time ligado, mas na hora de machucar o adversário, o Vasco não matava a porcaria do jogo, e ficou esse jogo difícil. E o Vasco tem essa dificuldade de, por exemplo, algumas vezes você viu o Flamengo começar a jogada do lado direito, vir trocando de pé em pé, rodando a bola a área do Vasco e sair bem com alguém do outro lado. Ou alguém vem por dentro, dá no Pedro, ou às vezes um outro jogador do Flamengo fazia a parede, rola pra frente e alguém vem bater. O Vasco não tem essas jogadas por dentro, triangulação, alguém que faz um pivô, jogo associativo. Quando surgem jogadas do Vasco por dentro, é finalização de fora da área, como foi o gol do Puma Rodrigues contra o Flamengo, lá algumas 2 semanas atrás, mais ou menos naquele dia que a gente perdeu por 1-0. O lance do 2-1, de novo um lance bobo, um lance de que time em jogo grande não pode cometer. O Rodrigo que fazia um jogaço, e eu não vou cair de pau em cima do moleque, porque eu não sou injusto, ele falhou, ele errou no lance do gol, mas vinha sendo um dos melhores jogadores do Vasco em campo, jogador que a gente pediu para voltar ao time, voltou e fez um grande jogo. E de novo anulou o Arrascaeta. O Arrascaeta passeou contra o Vasco na segunda-feira e hoje não jogou bem. Muito em função da partida feita pelo Rodrigo, que dá segurança para o Jair fazer um jogo melhor, conseguir sair jogando um pouco mais, e o próprio Andrei. Então ele recebe uma bola, vai fazer a parede, perde. O Matheus França, que entrou muito bem. O que o Flamengo conseguiu produzir no jogo foi a partir da entrada do Matheus França, que rouba uma bola, arranca, e aí o Capasso, afoito, essa mania dele de vir para matar ou para morrer, acaba se precipitando. Não tinha necessidade daquele carrinho. Ele podia cercar, deixar o Matheus França chutar no gol ou tentar mais um drible. E ele vem para decidir. O Matheus França adianta um pouco a bola, ele dá o carrinho, o França mais rápido consegue tirar e o Capasso faz a falta. E eu confesso que até agora estou em dúvida, porque a ponta do pé do Matheus França, tenho a impressão que já toca a linha, mas o grosso do pé dele está fora da linha. Então tem uma discussão ainda ali se foi pênalti ou não, por ter sido em cima da linha ou fora da área, mas não vou ficar chorando a arbitragem aqui. O pênalti foi colocado na cal, o Pedro bate, faz o gol. O Léo Jardim pula, acerta o canto e não consegue fazer a defesa. 2-1, e aí a Inês é morta. Por quê? Se o Vasco toma um gol com 37 minutos, até ali não consegue fazer um gol, dificilmente a gente faria 2 gols com mais 10, 12, 13 minutos. E para mim ali acabou o jogo. E o Vasco naturalmente dá uma desanimada, vai e começa a atacar a moda Bangu, e vai um parêntese aqui. Nas últimas mexidas do Barbieri, ele coloca o Nenê e coloca o Orediano.
E é visível, eu amo o Nenê. O Nenê é um ídolo da minha geração, ídolo. Ele não é referente, não, ele é ídolo da torcida do Vasco, dessa galera de 20 anos pra baixo, que só pegou time horroroso. Ele foi um cara fundamental na história do Vasco. Mas é nítido que hoje o Nenê não compete. Ele entra, é uma dificuldade para dividir uma bola, jogador que dá o tapa em cima dele passa com facilidade. E a idade chega para todo mundo, né? Ele com 33, 34, quando ele volta ao Brasil, ele arregaça no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores, já com uma certa idade, mas ainda conseguindo entregar. Mas o tempo passa para todo mundo. Desde 2015 já passaram 8 anos. Ele vai fazer 42 anos de idade. Eu até tinha essa ideia de, pô, ele é importante para estar no grupo e tal. Arruma um cargo, então, de gestão, para estar na comissão. Mas dentro de campo, eu acho que o Nenê vai agregar pouco. Para mim, ter um jogador que é bom de bola parada, que pode achar um passe, eu vou no mercado e contrato outro. Até porque o Nenê dentro do elenco ocupa uma folha salarial. Então, com muita dor no coração, é difícil para mim ver o Nenê partindo. E talvez tenha sido a última partida dele com a camisa do Vasco. E eu encerro esse parênteses aqui. Infelizmente, não dá mais. Não dá mais. E quando eu comentei algumas vezes que, toda vez que o Barbieri é perguntado sobre o Nenê, ele não faz questão de afirmar que ele conta com o Nenê. Ele sempre fala, vamos ver, vamos conversar, ele tem contrato ainda e tal. Eu sinto que o próprio Barbieri também já não faz questão. Deve entregar na mão do Paulo e acredito eu que por agora essa situação deve ser resolvida. E aí, caminhando para a reta final, um gol imbecil, o Vasco faz uma falta e os jogadores se desconcentram. E o Pedro tá na dele. Quem pede barreira, quem pede, coisa, é quem sofre a falta. Botou a bola no chão, bateu rápido. E aqui vai uma observação. O Capasso é um bom zagueiro no alto. Monstro, dificilmente perde no cabeceio. No mano a mano, quando ele tá protegido, quando ele sai pra caça, ele é muito bom na antecipação. Agora, todas as vezes que o Capasso tiver desprotegido e tiver que apostar corrida com o adversário, o Vasco vai tomar gol quase todas elas. Ele é pesado. O Capasso não pode ficar exposto. O Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos do futebol brasileiro. Ele corre mais do que notícia ruim. Ele sai bem atrás do Capasso na bola rolada pelo Pedro e aí ele arranca, consegue chegar antes, o Capasso ainda tenta puxar a camisa dele e aí dá um totó por cima do Léo Jardim e mata o jogo. E aqui eu encerro um pouco da minha análise e falando com esse sentimento de torcedor, e entra aqui o analista, o cara frio, o cara que vai tentar de uma certa forma conversar com o torcedor e fazer ele raciocinar. Porque eu vejo que muita gente na hora que saem os resultados, seja ele bom ou ruim, ele perde completamente o raciocínio. Ganhou, porra, campeão, rumo a Tóquio, Libertadores e o cacete a 4. Quando perde é uma merda, é uma porcaria, tá tudo errado e não é por aí. De novo, fizemos um jogo ridículo quinta-feira contra o ABC? Sim, horrível. O Vasco não poderia ter sido eliminado pro ABC, principalmente da forma que foi. Se o Vasco amassa o ABC, bota 158 bolas na trave, o goleiro faz um milagre, dá tudo errado, a gente amassa os caras, e aí o jogo acaba 0-0, porque acontece, né? Tem dias que acontecem essas coisas. Aí a gente tentava até pra dizer, pô, cara, foi um dia atípico, deu tudo errado, a gente jogou muito, mas não foi isso. O Vasco no primeiro tempo cabeceou uma bola e chuta uma bola com 15 minutos na segunda etapa. Inadmissível. E o que todo mundo temia, e criou-se o clima do apocalipse, porra, eliminado pro ABC do jeito que é, vai tomar um piau do Flamengo domingo. E não aconteceu isso. E aqui vai um elogio à comissão técnica do Vasco e de quem cuida da parte física. Porque o Vasco jogou um jogo intenso segunda, um jogo de eliminação e penalidades na quinta, e eu senti o Vasco fisicamente mais inteiro do que o Flamengo. No segundo tempo, enquanto o Vasco amassava o Flamengo e não fez a porcaria do gol, eu vi o Vitor Pereira trocando jogador, e o Vasco em cima, e os jogadores inteiros. Então, nesse aspecto, eu achei que o Vasco ia morrer, não aconteceu. O Vasco arreia o pneu quando toma o segundo gol, o gol de pênalti marcado pelo Pedro.
tá bom? Então agora, como analista, torcedor, entenda que o Vasco está dentro de um processo. Nós tínhamos virado saco de pancada nos últimos anos. O Vasco era eliminado toda hora e foi fatalmente esse ano de novo nas primeiras fases da Copa do Brasil. Por 2 temporadas consecutivas, sequer chegou às semifinais do Carioca, brigava para cair quando não era rebaixado, conseguiu a pachorra de, pela primeira vez na história em 2021, após 4 rebaixamentos, cair e não subir. 2022 para subir foi um pandemônio, sabe lá Deus como subiu. Então, se você raciocinar um pouquinho e botar a tua massa encefálica para trabalhar e separar a tua frustração da eliminação pro ABC e a chateação da eliminação pro Flamengo hoje, você vai estar feliz e entendendo que o Vasco melhorou muito. Além de um time muito melhor que nós temos hoje, que é capaz de jogar de igual para igual, sim, contra o time mais técnico da América do Sul, e pagar salários em dia e hoje ter bons jogadores, porra, se você não entender que isso está acontecendo, aí, meu amigo, aí desculpa, aí não dá nem para dialogar contigo, porque é você querer ser muito ignorante. Agora, achar que porque tem dinheiro, porque contratou, e aí tem pode pirim-pim-pim, e magicamente vai começar tudo dar certo, a gente vai ganhar de todo mundo, vai ser campeão da Libertadores, vai ter um estádio, né, que pisca, que voa, uma espaçonave, e o CT do Real Madrid da noite pro dia, não vai, irmão. Tu vai dar cabeçada na parede, tu vai ter depressão, tu vai ficar ansioso, porque não é assim. O Flamengo esse ano tá fazendo 10 anos quando o time era horroroso, brigava para cair, passava vergonha, era saco de pancada também. A primeira atitude de Eduardo Bandeira de Melo em 2013 é mandar o Wagner Love embora, porque o Flamengo não tinha condição de pagar e falou que o seu jogador mais caro era a conta de água da SEDAI. O Flamengo tinha um vazamento lá nas piscinas lá, que o que o Flamengo tinha de conta de água era mais caro do que a folha salarial do time. Então, primeiro se arrumou a casa, investiu em estrutura, que o Vasco tem um CT hoje colado numa comunidade que nós não conseguimos treinar durante a semana porque teve operação policial lá e que nós nem podemos avançar nas obras porque nós não sabemos se o terreno vai continuar sendo nosso ou se a qualquer momento a prefeitura vai tirar da gente. Nós temos um estádio que nós amamos a história dele, mas que não traz conforto hoje para o torcedor e que faz que a nossa receita de jogo seja desse tamaninho, comparando com os times grandes de Série A que tem arenas modernas, com 40, 50, 60 mil, com capacidade de público. E não vamos resolver isso no instalar de dedo, porque eu quero, porque você quer. Ou a gente entende que é um processo, que as coisas vão acontecer paulatinamente e que nós vamos cobrar pontualmente quando nós acharmos que temos que cobrar, como por exemplo, o preço do ingresso contra o ABC foi completamente fora do tom, ainda mais numa semana onde o Vasco ia fazer 3 jogos. 2 de Carioca contra o Flamengo, que a torcida ia dar prioridade para ir nesse jogo, e o jogo de Copa do Brasil. Tu meter 150 pau, tá aí o resultado. As organizadas protestaram, não levaram bandeira, não levaram suas baterias, São Januário virou um teatro, o estádio teve o menor público do ano, e o menor público talvez dos 2 últimos 3 anos, e nós fomos eliminados em 0-0 contra o ABC. Então que a gente pegue tudo o que aconteceu até aqui, esfrie a cabeça, analise e entenda, preciso de um estádio maior, preciso resolver meu problema do CT, não dá para cobrar 150 pau dos ingressos em São Januário, talvez não dá para cobrar os 60 também, vamos aumentar um pouquinho, mas não 150 pau, e entender que eu ainda preciso de uma sombra para o Pedro Raul, eu preciso de um jogador, seja ele meia ou seja volantes, que tenham maior capacidade de construção de jogo, eu preciso de pontas mais decisivos, porque o PEC muitas das vezes é mais conhecido pela entrega, pela vontade, pela determinação, do que ser aquele cara que quando pega a bola na cadeira, né, quando pega a bola na ponta, tu fala, porra, ele vai meter uma bola, ele vai fazer o gol, ele vai rabiscar 3 e vai decidir. A gente precisa desses jogadores mais graúdos
do meio para frente. Mas até aqui eu tô extremamente satisfeito com a mudança que eu venho acontecendo no Vasco. Tô puto pela eliminação de quinta-feira contra o ABC, muito chateado, frustrado, demais. Hoje não tô revoltado, não é nem o termo. Tô muito chateado hoje pela eliminação, mas pela forma como foi, por sentir que dava para ter ganho a porcaria do jogo, do que propriamente pela eliminação em si. Porque na lógica, o elenco que o Flamengo tem e o elenco que o Vasco tem, você vai fazer 2 jogos e a probabilidade maior, gostemos ou não, é o Flamengo ganhar a maioria dos jogos. Sendo que hoje eu compito, eu consigo jogar contra o Flamengo e falar, tu vai até ganhar de mim, mas tu vai ter que suar sangue. Porque antigamente eu me sentia um boi entrando no abatedouro. Eu ia pro jogo pensando de quanto eu ia perder. Infelizmente, era isso que acontecia nos últimos anos. Se eu não entender que de fato o meu clube mudou e que as coisas estão acontecendo e eu querer que aconteça tudo no estalar de dedo, tu vai sofrer e eu vou sofrer. E eu tento usar a audiência que eu construí, o trabalho que eu venho fazendo com muito suor, é de alguma forma contribuir para que o torcedor saia desse mar raso, para que o torcedor mergulhe um pouco mais, que ele conheça águas profundas e pare com essa mania feia que a gente tem de ganhou é bom, perdeu uma porcaria. Tomou 3 porradas, demite treinador. Nós, como sociedade, como torcedores que fazemos parte do ecossistema futebol, precisamos também evoluir para entender o que está acontecendo no futebol. Porque não é só o jogo que mudou, os treinadores que têm que ser mais capacitados e não meramente mais gestores de grupo. Mas o torcedor precisa se aprofundar um pouco mais também para entender um pouco mais as nuances do jogo de futebol e dos bastidores, para a gente poder ser mais coerente também na hora de cobrar. Porque senão fica essa loucura, essa histeria coletiva de quando o Pedro Raul perde um 3º pênalti, ele não pode vestir a camisa do Vasco, ele é horroroso, tem que contratar um cara para botar no lugar dele. Se você me der o Gabigol, o Pedro, o Suárez por uma temporada, porque eu não sei se ele vai manter esse nível, mas daqui a 2, 3 anos pela idade, o Germancano, eu aceito. Contrato, eu ponho o Pedro Raul no banco. Tu vai me dar esses caras? Não vai. Então deixa o Pedro Raul lá, porque ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Vai passar mau momento, vai ter um jogo ruim. Pô, hoje não dá para ele bater pênalti. Perfeito. Mas entrar numa loucura, tinha gente massacrando o Andrés Santos, falando que o moleque é horroroso, que ele não tá botando o pé, de que ele não podia ter voltado. E hoje fez um bom jogo. Então, de novo, o que eu peço, e muitas das vezes sou criticado, é porque eu não sou raso. Eu não vou aqui fazer o papel de sempre falar aquilo que vocês querem ouvir. É muito mais cômodo para mim chegar aqui, eu já sei o que vocês querem ouvir, porque eu tenho na minha mão aqui o estudo de caso, que é comentário, termômetro de rede social. Eu podia ser o bonitão e estar sempre bem com vocês, que é, galera, quer que bate no Pedro Raul? Pau nele. Quer que bate no Andrei? Pau nele. Ah, agora vão bater na diretoria? Pau na diretoria. Mas eu tenho compromisso com a minha consciência e com aquilo que eu acho certo. E eu prefiro, às vezes, acabar sendo criticado, mas por não abrir mão dos meus princípios e tentar colaborar e contribuir de alguma forma para que vocês leiam melhor o jogo. Eu acho que a função de todo comunicador, de um pouquinho, tem um lado social. Se eu puder fazer com que 2, 3, 4, 5 pessoas no meio de 60 mil que vai me ouvir depois desse pós-jogo, abra a cabeça e evolua e pensa um pouco melhor, eu já estou feliz, eu já plantei uma sementinha. Se o grosso quer continuar sendo resultadista e ganhou, é bom, perdeu uma porcaria, é um direito também, mas eu não abro mão de tentar colaborar com isso. Infelizmente eu vejo, e aí que eu estou falando, é de maneira geral, não estou falando da bolha do Vasco. Muitas das vezes os comunicadores dito torcedores que têm canal acabam, na minha opinião, atrapalhando e ajudando a transformar numa histeria coletiva, e vou dar o Flamengo como exemplo, perfeito para exemplificar minha linha de raciocínio, porque tem uma galera que cria umas atmosferas
e começa a cobrar o clube numa loucura. O Flamengo, com o elenco que tem hoje, com investimento, ele é obrigado a entrar em todo o campeonato e entrar para ganhar, para competir, chegar a uma final de Copa do Brasil, semifinal, tá entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, chegar às fases finais da Libertadores. Ser campeão, ninguém tem obrigação de ser. Futebol não é ciência exata. Tem um imponderável e tem um time do outro lado. Como é que você faz? Se o Flamengo, pelo maior investimento, ele ganha tudo, o Palmeiras vai viver uma eterna crise, porque tem um puta do investimento lá também. Então, ora o Flamengo ganha, ora o Palmeiras ganha, ora o Atlético ganha. O Atlético Paraná com um trabalho muito bem feitinho, belisca umas copinhas aqui a colar, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. E é assim, o Fortaleza com a folha salarial muito baixa, belisca 2 Libertadores consecutivas, porque é futebol, porque tem trabalho bom de quem tem menos dinheiro, ruim muitas das vezes de quem tem mais dinheiro para investir, sendo que a bolha do Flamengo transforma o ambiente do clube aonde você é obrigado a ganhar tudo. É insanidade na minha cabeça um time que há 3 meses ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores está em crise. Não pode, você pode estar chateado, o planejamento foi ruim, deram 2 meses de férias para os jogadores, sabendo que o Flamengo já ia começar o ano tendo uma decisão atrás da outra, mas transformar aquilo num ambiente onde que parece que está tudo errado, que nada presta, que o Marcos Braz ganhando um caminhão de título tem que ser mandado embora, de que tem que limpar todo mundo, que o elenco já não serve, que tem que contratar... E é nesse sentido que eu acho que a galera muitas das vezes atrapalha. Porque é mole entregar aquilo que o torcedor quer ouvir em casa e você sair como grandão e aí tu senta o cacete no clube, às vezes de forma até equivocada, e você ajuda a criar a crise. Então eu tenho essa visão hoje. Eu procuro, de alguma forma, ser coerente, entender o momento e aquilo que está se pedindo. Hoje o Vasco não tem time, não tem elenco e não tem um trabalho construído para ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores. Mas já me animo a começar o brasileiro ciente de que ainda vão chegar reforços, de que o Vasco não vai lutar contra rebaixamento e que ele vai fazer um ano tranquilo. E dependendo dos reforços que chegue, aí sim eu posso falar, cara, dá para beliscar uma vaga de Libertadores sim. Com o que vai chegar, que eu ainda não sei o que é. Mas, nesse primeiro ano, não dá para eu cobrar isso. Então, acabo aqui o estadual e esse grande laboratório que foi dito lá atrás pelo Paulo Brax, que o Vasco levaria o estadual como laboratório, satisfeito com o que eu tinha na representação do grupo e o que eu tenho hoje, há 27 dias, 25 dias da estreia do Campeonato Brasileiro. Tem muito trabalho, tem reforço para chegar, tem muita coisa para resolver, mas o trabalho até aqui é bom. O que foi fora da caixa, o que foi muito fora da curva, foi a eliminação da Copa do Brasil, que foi um dia ruim, foi um dia horrível, que o Vasco não teve bem e foi eliminado. E nós poderíamos ter passado pelo ABC, de repente avançado pegando um adversário fraco na semifinal, e nas oitavas pega o Flamengo ou o Palmeiras numa noite infeliz e dá tudo certo pra gente e a gente eliminar eles, mesmo tendo menos time, menos trabalho e ter avançado, porque isso é futebol. Então, separei em 2 momentos aqui o torcedor que socou meu caderno igual um maluco no sofá de casa, rasguei minha folha toda aqui, chateado, puto, com raiva, porque o Vasco merecia ter classificado hoje, fiquei frustrado porque estava na minha mão, eu já não tô mais naquele abismo absurdo, que eu fico, pelo amor de Deus, acaba o jogo, eu tô com medo de tomar de 8 hoje dos caras, e tava na minha mão, cara, o jogo, eu podia ter ganho o jogo, isso me machucou, isso me irritou hoje, mas o desempenho excelente. Agora, não dá para continuar errando assim, que sirva de aprendizado para a sequência da temporada. Então, torcedor, eu sei que você tá puto com o Pedro Raul ainda pelo jogo de quinta, chateado pela eliminação, mas pensa um pouquinho. Tem bastante coisa positiva acontecendo no Vasco da Gama. Peço desculpa se de alguma forma
sei lá, você tá chateado, você queria ouvir outra coisa, mas eu tenho compromisso com aquilo que eu penso. Se tem uma coisa que vocês nunca vão poder falar, é que eu não sou sincero. Eu sempre sou sincero e morro abraçado com as minhas convicções. Porque na hora a cobrança chega em cima de mim. Então, se eu, pelo menos, vou ser cobrado muitas das vezes por vocês, mas é pelo aquilo que eu acredito. E não para ficar falando aquilo que A, B, C, D quer ouvir e trair o meu caráter, a minha consciência e aquilo que eu penso. Não sou dono da razão, não estou certo em tudo, é apenas como eu enxergo o futebol, é como eu gostaria que as pessoas se comportassem. Muitas das vezes, sim, tem muita gente que usa a emoção do torcedor que está em casa para monetizar e ganhar dinheiro. É muito fácil ficar bem com vocês. A gente vê pelo termômetro de rede social e dos nossos próprios canais aquilo que vocês querem ouvir. É muito fácil. Mas esse jogo eu não quero jogar e eu não estou disposto a jogar. Encerro o meu pós-jogo chateado com a eliminação e aqui também vai um recado. Respeito. O Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo e todos os clubes brasileiros, falando dos grandes, são clubes centenários que merecem todo o respeito e educação. Fiquei muito chateado, e não vou citar nome, com um colega que falou do Vasco de forma pejorativa quando ganhou o jogo de volta, e hoje, se eu tivesse ganho o jogo, não seria assim minha postura. Porque quem sou eu para chegar aqui e falar do tamanho do clube A, B ou C? Porque eu vou morrer, o meu canal um dia vai acabar, eu vou passar. Mas o Flamengo vai ficar, o Fluminense vai ficar, o Botafogo vai ficar e o Vasco vai ficar. Eu e você que está me assistindo em casa também. Fiquei muito satisfeito de até bem pouco tempo atrás ter recebido um direct do Macula, que é um dos principais cabeças lá da organizada Raça Rubro-Negra do Flamengo, falando assim pra mim, cara, parabéns aí pelo teu trabalho. Isso mostra como eu sou respeitoso. Eu sou vascaíno.